Permitam-me começar por demonstrar a minha satisfação em verificar a presença de elementos do quadro de honra, antigos dirigentes e fundadores. É graças a vós que esta associação tem passado, tem presente e terá um futuro de prosperidade. Vocês deixaram-nos a grande responsabilidade de evoluirmos para dar continuidade ao excelente trabalho que construíram. Muito obrigados pela vossa presença. Nos aniversários, os comandantes costumam, normalmente, nos seus discursos, dar conta das necessidades e equipamentos que as suas associações precisam e solicitam o apoio das entidades convidadas. Muito embora tenhamos necessidades, não vos vou massacrar com isso, até porque no ano passado recebemos 2 viaturas de combate a incêndios e este ano recebemos uma ambulância de socorro. Esperamos que no próximo aniversário possamos anunciar uma nova prenda. Comemoramos hoje o nosso 42º aniversário. É um dia de festa, como disse, para a nossa associação, mas, acima de tudo, um momento de reconhecimento do trabalho dos homens e mulheres que todos os dias estão disponíveis para ajudar o próximo. Meus caros bombeiros e bombeiras, estas comemorações são e realizam-se exclusivamente para vós. Neste dia, tenho também de dar uma saudação especial e transmitir e reforçar, por assim dizer, o reconhecimento de todos nós ao Sr. Presidente da Câmara de Boticas. Como todos sabem, este é o último aniversário dos nossos bombeiros em que ele participa na função de Presidente da Câmara Municipal de Boticas. E ao longo de mais de 20 anos neste cargo, sempre teve um olhar, uma atenção e um carinho muito especial para com esta associação que temos que louvar e agradecer. E prova disso, sem me alongar muito, é um monumento que vai perpetuar este reconhecimento para com todos vós, os que estáis aqui neste momento, os que passaram e os que virão, garantidamente. Durante estes 7 anos que levam à frente esta instituição, muito se tem feito. Desde a ampliação, a remodelação das instalações, a aquisição de viaturas de combate a fogos florestais e a aquisição de viaturas de apoio à saúde. E o Sr. Presidente sempre esteve disponível para nos auxiliar financeiramente, compreendendo o tratar-se de necessidades desta corporação e de adotar de meios capazes de dar uma resposta à altura no apoio à nossa população. Por isso, quero aqui hoje deixar-lhe uma palavra de enorme gratidão em nome da Associação Humanitária dos Bombeiros de Boticas. O nosso muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse, os bombeiros de Boticas, eu já os conheço há vários anos, atendendo que levo 27 anos de comandante de bombeiros e, como tal, já muitos de vós andaram comigo algumas horas na labuta dos incêndios. Como disse o Presidente Fernando Queiroga, e bem, sempre me habituei a ver os bombeiros de Boticas como uma referência a nível distrital, mas também a nível nacional. Sempre foi um corpo de bombeiros que sempre disse presente a nível do distrito, cada vez que eram solicitados para alguma ocorrência, e também nos habituaram e serviram sempre como um espelho para aquilo que nós deveríamos e devemos ser a nível dos bombeiros, a nível de cada corpo de bombeiros, como um bom exemplo de operacionalidade e um bom exemplo de gestão. Bombeiros disciplinados, que me habituei a vê-los durante estes longos anos, bombeiros sempre presentes, sempre dispostos a lutar até ao fim, muitas vezes com muitas dificuldades, que todos nós sofríamos, mas nunca desanimaram naquelas ocorrências em que estivemos juntos. Como disse, é por isso que eu acho que os bombeiros, e muito bem, Sr. Presidente, deve ter todo orgulho nos homens e mulheres que têm, que são uma referência a nível distrital, mas também a nível nacional. Sabemos que hoje em dia muita coisa está a mudar e sabemos que nem sempre muda bem, mas também temos de nos habituar a essas próprias mudanças. Melhores dias virão. Conheci, como disse, os bombeiros há muitos anos, com meia dúzia de viaturas, e felizmente que hoje em dia os bombeiros de Boticas têm equipamentos e material dignos para honrar a digna missão que executam todos os dias. Nós, os portugueses, na minha modesta opinião, somos, em termos de sentimentos humanos e de solidariedade, dos povos mais capazes do mundo, porque podem, a maior parte dos países, terem
grande expressão económica ou financeira, podem efetivamente ser dotados das maiores potencialidades tecnológicas, mas em termos de sentimento humano, de expressão, de afirmação dos valores da solidariedade e do humanismo, eu duvido que haja em qualquer parte do mundo alguma comunidade que se compare aos portugueses. Pela força do seu associativismo, em termos de um desenvolvimento coletivo. Esta é uma realidade inquestionável e que aqui em Boticas, os botiquenses com certeza também têm a oportunidade de desenvolver as práticas desta minha análise da sociedade e da vida dos portugueses. São essas tais práticas que efetivamente, nos momentos difíceis e de crise, se conseguem superar muitas dificuldades. E há em Portugal um fenómeno inigualável no espaço universal, que são os seus bombeiros. Os principais agentes de proteção civil em Portugal, não tenhamos dúvidas nenhumas, que são os seus bombeiros voluntários, instalados em mais de 430 associações humanitárias, como também complementadas com cerca de mais 30 associações que são da responsabilidade das câmaras municipais, mas a essência da segurança das vidas e dos haveres das populações estão alavancados exatamente por estas milhares de mulheres e homens que fardam de soldados da paz e que no dia a dia são o garante da defesa da vida e dos haveres das populações. São esta uma das maiores realidades e das maiores riquezas do associativismo que existe em Portugal. O último ato, digamos, o último aniversário que eu, nesta qualidade, vou estar aqui convosco. E como nós não podemos ser ingratos, os agradecimentos que foram feitos àquilo que, na qualidade de Presidente da Câmara, fui a atenção que procurei ter com os bombeiros ao longo destes anos todos, não fiz mais que a minha obrigação. Porque, de facto, como eu sempre vos tenho dito, muitas vezes a maior parte das pessoas até se esquece dos bombeiros, só se lembram dos bombeiros quando estão aflitos. É nesses momentos que a grande maioria das pessoas se lembram que têm que telefonar ou que têm que pedir ajuda. E, portanto, eu fiz aquilo e procurei ser justo. Sabemos que temos uma direção rigorosa, que de contas certas, verdadeiramente interessada e parcimoniosa, que faz tudo aquilo que deve fazer para o bem-estar da sua corporação e para que tenham reunidas as condições todas para que no momento possa haver uma resposta pronta, eficaz e eficiente à sua população. E isso também nos dá a satisfação, nos dá a nós, Câmara Municipal, a satisfação de podermos dizer que cada euro que damos à Associação dos Bombeiros sabemos que é rigorosamente aplicada e que, portanto, isto também é muito relevante e muito importante. 42 anos já é uma idade, não é o proveito da idade, não é naturalmente nem a idade do Jaime nem a minha, mas é quase, é dele, porque ele é um rapaz novo. Eu, no sentimento de justiça e de reconhecimento por aquilo que esta instituição e vocês, bombeiras e bombeiros, fizeram e por aquilo que representais, por aquilo que os outros já foram, muitos deles infelizmente até já partiram, eu não podia deixar o município, este cargo que orgulhosamente tenho vindo a desempenhar por vossa eleição há tantos anos, sem vos prestar uma homenagem pública. Porque a gente encontra-se aqui todos os anos, temos umas palavras simpáticas e bonitas, que são sentidas, poderiam ser de circunstância, não é o caso, são sentidas, mas é preciso perpetuar estas coisas. E, portanto, eu quero vos dizer que foi uma grande honra e um grande orgulho para mim ter proposto à Câmara Municipal, que naturalmente aceitou, e deixar uma homenagem pública num espaço simples, que consideramos nobre, visível, enfim, não tem intenção de ser nenhum monumento, mas é uma forma que nós entendemos de perpetuar esta ligação e este reconhecimento que a população do Concelho, que nós representamos, tem que ter perante vós. Por vós, os que sois hoje aqueles que respondeis a todas as chamadas, mas também por respeito a todos aqueles que já foram, que ainda cá estão, felizmente, mas também
muito também e particularmente àqueles que já nos deixaram e que nos vários lugares desta estrutura de direção, dos comandos do corpo ativo, tiveram ao longo destes anos todos a satisfação, eu diria isso, de poderem ajudar a nossa comunidade e muitas vezes também as comunidades vizinhas para onde eram chamados. E, portanto, vamos ter um singelo monumento, uma pequena estrutura que vai simbolizar aquilo que eu mais gostaria de deixar, que é o agradecimento da população do Conselho ao vosso trabalho, ao vosso serviço, à vossa dedicação e, naturalmente, à satisfação que tiveram de tantas vezes ter ajudado a resolver os problemas.